Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver. Esse é um circuito que pode facilitar muito a sua vida. Ele detecta se o movimento vai do sensor A para o sensor B ou vice-versa. As aplicações são muitas. Detectar se alguém está entrando ou saindo da sala, ou se os sensores de luz estiverem atrelados ao movimento de um motor, ele poderá detectar o sentido de rotação do motor, detectar o sentido do movimento de um objeto em uma esteira e por aí vai. Os sensores poderão ser do tipo LDR, foi esse tipo que eu usei no protótipo, ou fototransistor, ou ainda fotodiodo. O mais simples é o LDR. E digo mais, funciona muito bem. Vamos lá? O circuito é mostrado na figura. Não podia ser mais simples. Todos os componentes são fáceis de encontrar no mercado e a montagem não requer maiores cuidados. O CI utilizado é a porta NAND do tipo Schmitt-Trigger TD4093. Tem que ser desse tipo. A porta do tipo Schmitt-Trigger evita ruídos e é especial para essa aplicação. Claro que você pode trocar os pinos das portas para adaptar para a sua montagem. Esses pinos foram escolhidos para a montagem na protoboard, conforme vocês poderão ver no vídeo. O circuito irá processar a sequência de acionamento dos sensores de luz, que são simples LDRs. Eles deverão ser colocados de forma que a luz incida direto sobre eles. Pode ser a luz ambiente mesmo, ou uma luz direcionada para essa aplicação. Se for detectar a passagem de objeto, o objeto deve primeiro obstruir a luz de um sensor, por exemplo, o sensor A, se o movimento vai do sensor A para o sensor B, e depois deverá obstruir a luz dos dois sensores, e por fim deverá obstruir somente o sensor B. Nesse momento, o LED A irá piscar, indicando que o movimento veio do sensor A. O sinal é um pulso. Eu usei para acionar um LED, mas você poderá entrar com esses pulsos no Arduino e então contar os pulsos numa direção ou na outra. Assim você poderá contar o número de pessoas que entraram no estabelecimento ou o número de pessoas que ainda estão no estabelecimento antes de fechar, ou mais, se tem alguém lá dentro ainda. As resistências R1 e R2 poderão variar conforme o tipo de LDR que você estiver usando, ou ainda a intensidade de luz na sua aplicação. A minha sugestão é testar antes, montar o circuito com CD4093 usando somente uma porta inversora, ligar o LDR e o resistor na entrada e um LED com uma resistência de 2K2 na saída, e então testar, com luz, interrompendo a luz. Veja o LED piscar. Eu fiz esse teste antes de chegar na resistência de 2K2. No circuito original dos gringos, eles usavam um fototransistor com uma resistência de 100 kΩ. Comigo não funcionou. O LDR foi muito melhor. Na dúvida, coloque dois tripotes de 10K no lugar de R1 e R2 e ajuste a sensibilidade. Você também pode montar o LDR dentro de um tubinho direcionando a luz. Acho que o rendimento vai melhorar muito. Agora vou descrever a lógica seguindo do sensor A para o sensor B. A tabela verdade é mostrada na figura. Eu coloquei os pontos de medições no diagrama A1 a A4 e B1 a B4. No início, com luz incidindo nos dois LDRs, o nível lógico nas entradas serão 0 e 0. Veja como fica o nível lógico ao longo de todo o circuito. No final, os LEDs deverão estar apagados. Para acender a saída onde está ligado o LED, deverá ir para o nível lógico 0. No primeiro momento, o sensor A detecta a presença de movimento. Sem luz, o sinal na entrada vai para o nível 1. O nível na entrada B continuará 0. Veja como ficam os níveis lógicos em todo o circuito. Somente a saída 2 troca de estado. Vai para o nível baixo. Veja a tabela verdade. No segundo momento, os dois sensores estão obstruídos. Os dois sensores estarão em nível alto. E mais, somente a saída B2 troca de estado, vai para o nível alto. Chega um momento em que o objeto vai sair da frente dos sensores. Primeiro ele sai do sensor A, mas continua obstruindo o sensor B. Por isso, o ajuste das distâncias entre os sensores deve ser feito com muito cuidado. Nesse instante, a entrada 1 volta para o nível baixo e a saída 2 sobe, mas a saída B2 vai para 0. Teremos 0 nos dois lados do capacitor C1, mas não no capacitor C2. Aí acontece um milagre.
Sempre que a saída 2 ou B2 forem ligadas, trocarem de 0 para 1, o capacitor ligado nessa saída vai se carregar via resistência R3 ou R4. Nesse caso, como foi a saída A2 que subiu, será o capacitor C2 que vai se carregar via R4. Um pulso de corrente é gerado, gerando uma tensão elevada sobre R4, que equivale ao nível lógico 1 no ponto A3. Nesse instante, a saída 4 troca para o nível baixo e o LED acende. Na tabela verdade é aquele momento em que está desenhado o pulso na entrada A3. O LED fica aceso enquanto o capacitor estiver carregando. Para os valores da figura, o tempo do LED aceso é de cerca de 500 milissegundos, uma piscadinha, indicando que o movimento veio do sensor A para o B. Claro que se o movimento se der no sentido oposto, o LED B vai piscar e pronto. Você tem como saber se o movimento é de A para B ou de B para A. Quanto à fonte de alimentação, não tem segredo, o consumo é muito baixo. Nesse protótipo, o consumo foi dos LEDs mesmo. Então você pode usar uma fonte de 5 volts a 12 volts tranquilamente. Eu testei com 9 volts, simulando uma dessas baterias pequenas, mas atenção, se mudar a tensão, talvez tenha que alterar R1 e R2. Teste antes. Mas será que um circuito tão simples funciona? Eu também fiz essa pergunta. Montei e testei. Veja a montagem na protoboard e o teste. Sim, estamos aqui no sítio do Professor Bairros para mostrar esse fantástico circuito, o detector de movimento. Ele vai dizer se eu estou entrando, se eu estou saindo ou se eu fiquei lá dentro, que é muito importante saber isso. Nesse circuito eu tenho os LDRs, que são os astros desse circuito, o LDR-A, o LDR-B, o LED-A e o LED-B. Em série com LDR eu tenho as resistências que devem ser ajustadas conforme a sua aplicação. Então sugiro que vocês meçam a tensão sobre o LDR antes de ligar. Aqui está o meu voltímetro, eu vou fazer isso antes de ligar e mostrar para vocês como testar se os níveis de tensão do LDR e da resistência estão apropriados. Vejam mais, aqui está o CD 4093, o Schmitt Trigger. Isso mesmo, tem que ser um Schmitt Trigger para funcionar bem. Aqui está o capacitor e a resistência que vão gerar o pulso. Um capacitor 0,47, uma resistência de 100K, gera um pulso ao redor de 500 milissegundos. Vocês já vão ver funcionando e vai depender da aplicação de vocês. Para mim ficou muito bom. Eu vou ligar o circuito agora e mostrar a tensão sobre o LDR. Mostrar a tensão com luz, como agora, e aí vou tapar e vocês vão ver sem luz e vão ver a tensão caindo e subindo. Vamos lá? Ou antes botar aqui na tensão, voltímetro em tensão DC. Liguei, tem luz, a tensão está num nível baixo. Se eu tapar a luz, a tensão sobe quase 9 volts. No CD da família CMOS, o nível baixo é quando a tensão na entrada cai abaixo de 1/3 da alimentação. Vai ser considerada nível alto quando subir acima de 2/3. Para vocês verem se esse nível 2,8 volts é considerado um nível baixo, é só testar na saída do CD 4093. Aqui ele está ligado. É o sensor A, está no pino 1, então a saída é no pino 3. Observem que no pino 3 o nível está alto. Esse CI, montado dessa forma, funciona como um inversor. Ó, e inverteu realmente. Se eu tapar, o nível cai, viu? Então, esse nível de tensão do LDR está muito bom. Resta agora ver funcionando. Vamos ver alguém entrando? Eu vou usar essa caixinha, né? Que tapa bem o LDR, tapa bem a luz. Vamos ver. Vou ir do A primeiro, vai encobrir o A, depois encobre os dois e quando sair do A, ela gerou o pulso, dizendo que eu entrei por aqui. Se eu entrar pelo B, ela vai indo, vai indo, vai indo. Quando sai do B, gera o pulso. Ela detectou até o movimento do meu dedo. Que maravilha. Será que detecta mesmo? Vamos ver. Ó, ó, ó. Que maravilha. Funciona, que é uma beleza. Vamos ver com a caixinha. É mais seguro, né?
melhor. Entrou, saiu, e a gente sabe então no final do dia quantas pessoas entraram no meu estabelecimento e quantas saíram. Ou se ficou alguém preso lá dentro, aí não vou fechar o meu estabelecimento. Viram? Um circuito muito simples e que funciona, que é uma maravilha. Essa eletrônica é fantástica. Você viu nesse tutorial um circuito muito interessante que detecta a direção do movimento e mais, mostrei que ele funciona mesmo. Agora é a sua vez de montar. Bom proveito! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!